Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre Product Discovery. Quais são as etapas fundamentais deste conceito em soluções de produtos e como fazer um discovery bem feito pode impactar positivamente o negócio. E para somar com a gente nessa troca, eu convidei um cara especialista no assunto. Ele é pai do Davi, atua como líder de experiência e design no Itaú e vem diretamente de Mococa. Salve, salve, Gustavo Cândido. Oi, sou Joe. Isso aí, obrigado aí, é uma honra estar aqui nesse super podcast. Estou super motivado aqui da gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu aqui sou até suspeito, mas eu gosto bastante de falar, de trocar ideias sobre, então acho que vai ser super legal. Pô, obrigado, Gus. Eu que fico feliz de você ter aceito trocar essa ideia aqui comigo no papo e compartilhar um pouco dos seus conhecimentos aí com a galera. Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Inclusive, quando a gente estava trocando ideia sobre você gravar aqui com a gente no papo, você que deu a ideia de falar sobre Product Discovery. E aí eu vi que realmente ainda não tinha falado sobre este assunto por aqui no papo. E eu falei, nossa, olha só, falamos sobre tantos temas e ainda não falamos sobre esse tema que é tão importante, né, durante a criação de produtos ali. E que nós transitamos por ele durante as etapas, os processos e tudo que a gente está construindo. E por que não, né? A gente até deveria já ter falado sobre isso por aqui. Mas antes da gente mergulhar um pouquinho aí, eu quero primeiro deixar os recados aí pra galera que tá nos ouvindo. Lembre-se de deixar o seu like, ativar as notificações e principalmente se você está ouvindo pelo Spotify, deixa aí as 5 estrelas que isso ajuda a impulsionar cada vez mais os conteúdos que a gente cria por aqui. Se você quiser também ajudar de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o pix@papodeux.com.br. No link da descrição deste episódio também tem o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que você pode clicar e baixar ele também. E tem um outro e-book que são de 2 amigas minhas, que é da Paola e da Carol, que é um e-book sobre os 300 termos de UX. Então, para quem está iniciando na área ou quem já está na área, mas tem dúvidas de alguns termos que são usados dentro desse universo de UX e produto digital, você pode clicar nesse e-book que está disponível aí no link da descrição deste episódio. E um último recado é que a gente tá mandando agora, toda semana, e-mail com as novidades que saem do papo, os episódios, um pouquinho da descrição sobre o papo da semana, alguns links do canal do YouTube nosso, do próprio Papo de UX e também do Semiose, que aí você vê lá alguns cortes, alguns trechos legais que tem por lá e você vê outros conteúdos que a gente cria por aqui. Então tá sendo super legal, clica aí, se inscreve aí no Substack que a gente criou e que em breve também a gente vai trazer outros tipos de conteúdos pra galera por aqui e também, quem sabe, fazer aí umas mentorias coletivas de forma gratuita aí pro pessoal. Então, sempre vai ter novidades e para você ficar por dentro de tudo isso, é só se inscrever e participar aí. E galera, vocês sabem que o Papo de UX conta com o apoio da Tera, que além de ser uma escola fantástica de produtos, é também uma plataforma de transformação para quem busca evoluir na carreira de produtos digitais e mudar o jogo de verdade. Com uma abordagem prática e focada no mercado, você aprende a tomar decisões estratégicas que realmente impactam seus resultados. Cada curso é projetado para oferecer uma experiência que vai além do aprendizado, proporcionando uma mudança significativa na forma de você atuar. Seja para quem está começando ou já tem experiência, a Tera é a alternativa certa para impulsionar carreiras e abrir novas oportunidades, preparando profissionais para serem líderes no mundo digital. Então aproveita e clica no link que está na descrição deste episódio e comece agora mesmo um novo futuro para a sua carreira. E Gus, eu queria te ouvir um pouquinho da sua carreira primeiro, né? Como que você começou aí a sua jornada profissional? Como é que você adentrou nesse universo de Discover e agora atualmente, pra quem não sabe, galera, no dia que a gente tá gravando esse episódio, o Gus tá como meu gestor lá no Itaú, então ele é meu chefe, então tem que tomar cuidado com as palavras aqui, porque amanhã eu ainda quero ter o meu emprego garantido, né? Então no dia dessa gravação aqui, eu quero ainda ter meu emprego garantido por lá, então eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui, mas fala um pouquinho aí, Gus, como é que foi você começou sua carreira, como é que você foi parar no Itaú depois, se tornou líder de experiência e design, como é que é esse rolê aí? Cara, vou tentar dar uma resumida, já são alguns anos aí, né, de jornada, mas vamos lá. Cara, eu comecei toda a minha história aqui mesmo na cidade do interior de Mococa, né, antes de eu ir para São Paulo. É uma cidade bem pequena, no interior mesmo, de São Paulo, na divisa com Minas Gerais, bem pequenininha, de 60 mil habitantes. E eu fiz toda a minha educação aqui, né, então estudei em escola pública. Também estudei na época do ensino médio em colégios técnicos também,
Fiz faculdade pública também, FATEC, que é mais tecnólogo, né, mais técnica. E aí eu comecei a atuar na área de TI com projetos, desenvolvimento de software, projetos mais voltados para ERP, aquele software de gestão, né, que as empresas usam e tal. E isso acabou abrindo as portas para mim ir trabalhar em São Paulo, em uma empresa que eu fazia projetos, né, de implantação desse software. Foi quando eu vim para São Paulo, há exatos 10 anos atrás. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa que pode ser considerada uma grande empresa, é uma multinacional nos dias de hoje. Trabalhando lá, eu tive contato com várias coisas que eu não tinha oportunidade de ter quando eu atuava aqui em Mococa, que é uma cidade pequena, com recursos limitados, inclusive em termos ali da gente de capacitação, desse tipo de coisa, né? E aí, nessa empresa multinacional de software ali em São Paulo, eu comecei a entender conceitos de design, a entender conceitos de agilidade, a entrar nessa seara de Scrum, de métodos ágeis. Foi quando deu um boom disso no mercado nacional, né? Todo mundo buscando certificações, a galera começando a falar sobre Scrum, né? E teve também ali um momento que teve um boom também de Leanception, do famoso Carole aí, nosso amigo. Isso movimentou muito esse mercado, né? E eu acabei atuando em vários desses pontos, trabalhando em vários projetos, em várias customizações de software e sempre tentando levar para esse lado de pensar em como que a gente trabalha, né, as coisas dentro dos projetos com o viés do cliente, com o viés de quem vai utilizar. Então, usando já vários princípios ali de design de agilidade em si. Mas quando eu entrei no Itaú, que foi quando eu fiz uma espécie de mudança de carreira, de uma carreira mais voltada para projeto, para uma mais voltada para transformação, eu acabei mergulhando de cabeça mesmo nesses grandes conceitos de design, de produto e de tecnologia. E aí eu brinco assim que eu fiz uma formação meio mista nisso, que eu fui buscar me especializar na minha formação de origem, que é tecnologia, né? Mas eu também fui buscar me especializar muito em produto e muito em design. Porque como eu comecei a ter muito contato com o desenvolvimento de produto digital, eu queria conhecer mais desse mundo para conseguir ter propriedade para falar, para discutir com as pessoas. Eu entrei no Banco Itaú, um dos meus primeiros desafios foi implementar o método de Inception em todas as comunidades do banco. E a Inception e o Discovery são bem parecidos, né? Eles têm algumas semelhanças. Isso foi assim o que acabou me levando para esse mundo de conhecer mais design e conhecer mais produto para agregar a minha especialidade de tecnologia, né? Então, fazendo um resumão assim grande, foi como eu consegui chegar nesse momento que eu estou hoje, né? Olhando para essas 3 grandes disciplinas e fazendo a junção delas aí para a gente entregar produtos cada vez melhores. Pô, que legal, cara. E você teve muitos desafios, assim, com relação ao design como um todo, porque sua formação é mais pro lado de tecnologia, digamos assim. O curso que você fez ali, você aprendeu mais a parte de programação, linguagem, lógica e etc. E quando você começa a vir para esse lado mais da questão do Product Discovery, do Lean e tudo, você teve um tipo de dificuldade? Qual foi o tipo de material que você buscou para aprender sobre design mesmo, assim, né? Como que você fez pra fazer essa virada? Até porque eu tô perguntando isso, porque tem muita gente que acaba migrando, né? De área, que ouve o episódio aqui, que acompanha o papo, que acaba fazendo esse tipo de migração e fala, pô, será que dá pra mim também, né? Às vezes alguém que tá nos ouvindo aqui, isso assim como certo pro Gus vai funcionar pra mim? Como é que ele fez isso e tal? Eu acho que é uma ótima pergunta. Sempre que você tenta aprender uma nova habilidade, ou no caso de design, que é toda uma nova carreira, assim como produto também, você acaba enfrentando vários desafios, né? Eu comecei a entrar nessa seara antes de atuar de fato imerso nessa disciplina, que eu acho que foi uma coisa que me ajudou, porque se eu já tivesse ido atuar como uma pessoa de designer diretamente, eu acho que eu teria muito mais problemas do que eu tive, né? Muito mais dificuldades. Então, estar numa posição de tecnologia e tendo tempo para aprender produto e design, eu acho que foi um diferencial para mim, porque eu consegui, passando o tempo ali com as pessoas no dia a dia, ver essa necessidade e buscar isso. E aí o que me ajudou foi várias formações, né, que eu acabei indo buscar, tanto formações que a própria empresa me ajudou a fazer, quanto as que eu busquei por fora também.
várias certificações e cursos de várias pessoas aí renomadas no mercado também que me ajudaram a passar por isso. Mas eu acho que um dos pontos que vai parecer clichê, mas realmente teve bastante assim, relevância, é a questão de usar na prática, né? Então, dos principais fatores que eu lembro que me despertou conhecer mais design foi a questão de acessibilidade. Eu comecei a entrar no mundo de design pela questão de acessibilidade, porque a gente estava construindo um produto e a gente, de uma forma bem errada, inclusive, a gente estava praticamente com o produto em 80%, quase 90% pronto, e a gente não tinha nenhuma funcionalidade de acessibilidade. E aí isso aconteceu, né? Uma pessoa na empresa que tem esse olhar e essa bandeira, ela levantou isso pra gente. A gente falou, caraca, erramos aqui feio, né? Voltamos pra prancheta, e aí eu fui entender o que era o WCAG, entender quais eram as heurísticas de Nielsen aplicadas à acessibilidade, entender como que eu crio um produto digital acessível, né, e que inclusive ele seja de fácil, né, uso, e aí entender conceitos de intuitividade e um monte de outras coisas. Então foi isso que acabou abrindo ali mais os meus horizontes dentro dessas disciplinas, entendeu? Pô, muito legal. Eu acho que são ótimas dicas aí pra galera que tá buscando fazer migração. E aí, adentrando um pouquinho aí sobre o tema do nosso papo aqui, como que você define a questão aí do que é Product Discovery, assim, e a importância que ele tem na estratégia de se criar produtos? Porque você comentou um pouquinho que o Product Discovery meio que é semelhante à parada do Lean Inception. E aí, se puder também explorar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria legal, assim, pra galera entender por que você tem essa visão de ser parecido e tal. Porque, claro, o Lean Inception tem várias etapas ali que são feitas que meio que se conecta com a ideia de etapas do que fazer dentro de um Product Discovery e tal. Talvez seja um pouquinho disso. Mas eu acho que explorar um pouco, eu acho que vai ser legal trazer essas diferenças, assim, pra galera. Até pra quem não conhece também sobre Lean Inception e tal. Bom, começando então pela primeira pergunta, o que é o Discover, né? O Product Discover em si. Como o próprio nome diz, é uma descoberta. Então, o que a gente busca entender? A gente busca fazer uma descoberta exatamente do problema que a gente quer solucionar. Então, às vezes muitas pessoas falam, putz, eu vou fazer uma descoberta de produto. É uma descoberta de produto, só que a gente começa pelo problema. Então, de fato, um mergulho no problema para eu entender se aquele problema de fato é um problema que eu quero resolver. Parece até uma contradição, mas é exatamente isso. Eu preciso fazer um mergulho dentro do problema para ver se esse problema, de fato, ele está caracterizado ali. Ele existe mesmo? É uma dor do cliente? Antes de eu prosseguir. Então, fazendo um grande resumo, o Product Discovery a gente usa como uma técnica para a gente conseguir mergulhar dentro de uma solução e ter certeza de que aquela é a melhor solução com as informações que a gente tem naquele momento para resolver a dor do nosso cliente, né? Então, inclusive, depois a gente pode falar um pouco mais, existe a questão do Continuous Discover, né, do Continuous Product Discover, que é uma forma de você fazer produto digital, continuamente estar descobrindo novas coisas para o seu produto. A Lean Inception, ela tem algumas fases ali que ela se assemelha, porque a Lean Inception ela também é um mergulho, né, dentro de um problema, de uma necessidade, onde a intenção é que você dê conhecimento para todo mundo, para todas as áreas que participam ali daquele projeto, daquela construção de produto, quais são as grandes etapas e o que vai ser feito, e inclusive dentro do processo ali da Inception, você acaba dividindo já as grandes integráveis, né, em grandes parcelas de backlog, pode até utilizar conceitos de MVP ali, inclusive você sai com uma visão de produto e tal. Então, em alguns momentos e algumas fases, elas se assemelham, né? Tem gente que cria uma Inception para depois fazer Product Discover, tem gente que já acaba adaptando o Product Discover para o que ele não tem e a Inception tem, trazer junto. Inclusive, eu ia até ressaltar isso, né, que o Discover, ele, apesar de ser uma prática super difundida, principalmente na comunidade de produto digital,
ela não é uma bala de prata, ela é uma técnica que a gente usa dentro do processo de desenvolvimento de produto digital. E, inclusive, ela não necessariamente vai ser igual em todas as empresas, pelas características de particularidade de cada negócio, mas também pela necessidade ali daquele organismo ou daquela organização específica onde eu posso colocar algumas peças ou tirar algumas peças dentro dessa prática, entendeu? Perfeito, Gus. Inclusive, uma vez eu ajudei a tocar um Leanception e a gente teve que fazer uma super adaptação, assim, porque aí você me corrige se eu falar alguma groselha aqui, mas o Leanception, ele traz ali sobre o conceito de você fazer dentro de uma semana, né, todas as descobertas, uma coisa menor, quase que um design sprint ali, né, uma parada nessa pegada, e não com muitas pessoas, né, até porque, cara, senão fica complicado. O Leanception que eu participei, cara, foi super legal, tal, foi bacana, foi produtivo também, mas a gente teve que fazer muita adaptação, porque tinha, tipo, sei lá, umas 30 pessoas pra participar desse Leanception, e a gente teve que adaptar em 3 dias. E foi no meio da pandemia ali em 2020. Então tava todo mundo remoto também. Então foi bem complexo, bem desafiador. Mas foi super legal, assim. A galera engajou, participou, né? Foi 3 dias, assim, de caos de manhã, né? Tipo, começava tipo 8, 9 da manhã e até de tarde, assim. Parava só no almoço. Um pouquinho, tomar um cafezinho da tarde da manhã ali. Mas, tipo assim, pauleira pra dar conta do recado ali, pra avançar com isso. E esse ponto que você trouxe aí sobre, cara, não é uma bala de prata, discovery, pode ser adaptativo dentro de cada empresa e tudo mais, cada negócio. Quais são as etapas que você acredita que são mais críticas, que são necessárias, então? Mesmo a gente sabendo que vai ter as adaptações, mas existe um mínimo ali que, cara, se não tiver isso, não posso nem chamar de discover. Como que você encara isso? É possível também ter isso, sim? Inclusive, em alguns momentos, já surgiu a nomenclatura mini discover ou quick discover, né? Então, eu vou dar uma pincelada geral aqui sobre as principais fases e aí a gente entra um pouco nessa questão. A gente tem, inclusive, nomes de fases que podem mudar de lugar para lugar, de empresa, de país, mas é importante que dentro dessas fases o objetivo de cada uma seja cumprido mesmo com nome diferente. Então, no início ali do processo de discover, geralmente eu tenho um aprofundamento do problema, que pode ser um grande mergulho mesmo ali. Tem algumas empresas que chamam de fato aprofundamento no problema, tem outras que chamam de etapa de pesquisa, né? Então pode mudar um pouco a nomenclatura, mas de fato é uma primeira fase onde eu vou entender aonde eu estou entrando, qual problema eu quero resolver. Como eu falei, se é de fato um problema, né? Porque às vezes você tem um problema para resolver e quando você vai investigar, na verdade o cliente tem outro problema que não é aquele que foi levantado. Então a gente faz de fato ali um cheque duplo, né? Para ter certeza que a gente está partindo de fato de um problema que existe, que é real e que é o problema que de fato a gente quer resolver. Então tem essa grande fase aí de entendimento, de compreensão, de pesquisa. Depois eu tenho uma fase que a gente costuma chamar de levantamento de hipóteses de solução, que é onde eu vou entender ali num time multidisciplinar de várias pessoas que estão dentro do processo de construção de um produto, quais são as hipóteses para resolver aquele problema, né? Então, com o conhecimento do grupo, eu vou levantar hipóteses de solução. Na próxima etapa, é uma etapa que já vai envolver prototipação, porque eu vou pegar a principal hipótese, a que fez mais sentido para o grupo, e eu vou submeter ela a um teste real. Então eu vou prototipar ela, a gente brinca da forma mais barata e rápida possível, né? Porque é um processo que ele também tem que ser lean, então ele tem que ser algo rápido, não rápido no sentido de fazer sem qualidade ou a rapidez é o único item que importa, não é isso, mais rápido no sentido de que eu preciso ter time to market, né? Então, tem essa etapa de prototipação, onde eu vou esboçar isso, e depois a outra etapa é a etapa de validação, que seria a última etapa, onde eu vou pegar esse protótipo e validar com usuários reais, para ver se aquela dor lá do início é de alguma forma endereçada e o quanto ela é endereçada. Eu consegui resolver 60%, 80%, 90% dessa dor, né? E aí eu tenho uma etapa ali que a gente chama de decisão, que na verdade não é mais uma etapa, é como se fosse um processo, um dos últimos ali finais, onde eu descarto esse protótipo, essa hipótese, que ela se mostrou ali ineficiente para resolver o problema, ou eu valido
essa hipótese e aí ela segue para a gente, de fato, fazer a construção dela. Né? Então, essas são as grandes etapas. Eu posso fazer isso de uma forma mais rápida? Pode, desde que você passe por essas grandes etapas, você tenha um conhecimento muito profundo do problema que você vai resolver, você tenha certeza que é um problema de fato que você vai resolver, você levante hipóteses de solução, e é importante que você levante mais de uma, para você não ter viés, inclusive. Depois você prototipe e isso valide com usuários reais, né? E depois você tome a decisão ali com dados, inclusive no mundo de AI que a gente está vivendo aí, né? Com dados, informações, contexto, você decide se você vai validar aquela hipótese ou você vai descartar ela. E aí, se você descartou, é considerado um sucesso no Discover, porque, como eu brinquei ali um pouco atrás, você gastou o mínimo de tempo necessário para você atestar que aquela não era uma hipótese boa. Então, faça mais rápido com o mínimo de esforço possível, esse é o ponto. Então, o Discovery ele pode ser, de fato, adaptado. Existem problemas que são mais difíceis e complexos para resolver e vai demandar um Discovery mais complexo, que vai durar mais tempo. Existem problemas pequenos que a gente vai conseguir ali fazer um Discovery rápido, inclusive de até 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas, geralmente, né, os discoveries eles tendem a levar um pouco mais de tempo do que, né, 1, 2, 3 dias. E eu ia comentar sobre isso, inclusive, porque o que eu mais ouço, assim, no dia a dia e falando no geral, assim, de times de diversas empresas mesmo, e durante a minha caminhada mesmo profissional, assim, é questão de tempo, né? Nunca tem tempo e mesmo se a gente levar lá atrás, quando eu era apenas um designer que só desenhava tela, entre aspas, de fato, ali sem fazer muita pesquisa, também o pessoal, não, mas tem que desenhar rápido, tem que fazer pesquisa agora, tem que fazer pesquisa, tem que fazer discover rápido e etc. Como que alinha isso, assim, igual você falou, cara, tem discover que você faz em 3 dias, tem discover que a gente sabe que demora mais. Como que a gente define isso, o que é complexo, o que não é, que vai só investir 3 dias ou não vai, assim, pra você, né? É claro que cada um vai ter a sua visão do que é complexo, mas pra você, pela tua experiência aí com essa questão de Lean, de Discover e tal, como que você faz pra definir isso? Isso é complexo, vamos ter que investir 2 semanas. Isso é mais simples, gente, vamos fazer em 2, 3 dias e toca o pau, sabe? Vai acontecer aquela famosa resposta depende. Mas depende do quê, né? Depende do contexto da empresa, do negócio em si e das pessoas que vão participar daquele Discover. Por quê? Dependendo da proficiência e senioridade dessas pessoas, elas vão conseguir fazer em mais ou menos tempo. E dependendo também da magnitude do negócio. Então, por exemplo, se eu tenho um problema para resolver e para eu endereçar ele, eu preciso construir um produto digital do zero, cara, vai ser um grande Discover. Porque eu vou invariavelmente ter que fazer pesquisa externa de mercado, que demanda muito mais tempo, muito mais análise, muito mais dado para analisar. Tudo bem que a gente já falou aí, tem AI para ajudar a gente, mas contexto e pesquisa sempre vai ser importante fazer. Ao passo que se eu tenho um problema para resolver dentro de algo que já está instaurado, então, por exemplo, cara, eu vou resolver um problema dentro de um aplicativo que ele já existe e eu vou incluir uma funcionalidade. É um negócio menor, né? Pode ser, inclusive, eu vou resolver um problema que a solução vai ser a inclusão de uma nova funcionalidade ou o redesenho de uma funcionalidade existente. Tudo isso vai ditar ali o tempo do Discovery. Né? Se for uma nova funcionalidade, geralmente é um Discovery um pouco maior. Se for um redesenho de uma funcionalidade existente, dependendo da magnitude desse desenho, ele pode ser um pouco menor. E se for ali só um ajuste dentro de uma funcionalidade existente, pode ser um Discovery menor ainda. Então, vai variar de fato com esses 2 grandes fatores, né? A complexidade do problema que eu tenho que resolver e o time que está dedicado para resolver esse problema. Se é um time que já tem mais senioridade, mais expertise nesse negócio, as coisas vão desenrolar mais rápido. Se é um time mais júnior que está pegando esses problemas de início, eles vão ter uma curva de aprendizado, então o Discover vai demorar mais, porque inclusive eles vão usar o tempo Discover para aprender muita coisa do negócio em si, né, ou do produto.
Então, por isso que esses pontos eles acabam dependendo desses contextos. Entendi. Vou tentar trazer um exemplo real aqui, vamos ver se a gente consegue tangibilizar juntos aqui. Eu tenho uma hipótese aqui, eu tô num supermercado e esse supermercado tem vários caixas, só que esses caixas estão lentos. E aí eu tenho a hipótese de que se eu colocar um caixa automático onde a pessoa sozinha vai lá e passa as compras dela, vai deixar as pessoas mais felizes ali, porque elas vão sozinhas e vai desonerar o tempo dos caixas ali, as pessoas vão conseguir passar mais rápido. Nesse caso já existe um produto próprio para isso, eu não tenho que desenvolver, mas eu tenho que tomar essa decisão. Tenho que fazer um discovery ali para entender se realmente isso vai resolver esse problema ou não, porque é só uma hipótese da minha cabeça. Dado isso, você acha que é um discovery mais rápido, porque eu faço ali um dia inteiro de pesquisa naquele supermercado e já consigo tomar a decisão? Ou ele é um pouco mais complexo, porque depende do dia, do mês, que tem um fluxo maior no supermercado? É que eu tô trazendo uma hipótese mesmo, um exemplo bem viajado mesmo, para até a galera entender de quantas variáveis existe na hora de se tomar essa decisão, né? Que não é simples, tá? Para facilitar o nosso exercício, vamos setar que a variável time, a gente vai ter o time que conhece de tudo, do processo, do supermercado, do produto e etc. E aí eles munidos de dados de fila de espera, por exemplo, quanto tempo durante o mês as pessoas passam na fila. Essas filas são sazonais ou não? Então vamos imaginar que eles também têm esses dados em mãos e é fácil da gente analisar. O que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer um discover mais rápido, de fato, porque aí eu tenho um time sênior para isso, que conhece o processo, que tem os dados, e eu poderia ali prototipar um caixa ensinando mesmo. Né? Então, eu poderia prototipar um caixa ali mais rápido, de alguma forma muito barata. Então, por exemplo, poderia colocar uma pessoa ali, um atendente, num caixa rápido, onde ele vai bipando as coisas como se fosse um computador. E aí eles testariam isso, né? Vamos medir, teria todas as partes de medição ali, e aí a gente iria confrontar os dados. Putz, em alguns momentos aqui, onde o supermercado está mais cheio, tendo esse 1, 2 ou 3 caixas adicionais de autoatendimento, eles dariam vazão um pouco maior no tempo médio de fila de espera, né? Então, o tempo médio diminuiu, né? A gente teria que trabalhar com esses dados. Então, daria para fazer um discover mais rápido, de fato, a gente prototipando algo muito simples ali, que seria uma pessoa sentando e simulando um autoatendimento. É claro que não seria super fiel, como se fosse um totem de autoatendimento ali, mas a gente iria, como eu falei ali um pouco atrás, da forma mais barata e rápida possível, testar essa hipótese se isso iria funcionar. E aí, se a gente tivesse uma percepção ali com os dados, né, na verdade não é uma percepção, uma constatação, que a curva de média de atendimento ela tende a diminuir, faria muito sentido eu, de fato, investir em um totem ou 2 ali de autoatendimento. E aí continuar medindo isso para ver se eu vou para frente ou não, se eu incremento o número de caixas automáticos ou não. E aí a gente já pode linkar aqui o conceito de continuous discover, que é eu tinha um problema para resolver, eu consegui ter uma boa constatação aqui e indicar um bom caminho que o problema vai ser resolvido por uma solução X, coloquei ela no ar e agora eu preciso escalar essa solução ou dar prosseguimento para conseguir resolver o problema por completo. Então eu faço um novo descobrimento que tende a ser mais rápido porque eu já fiz um anterior, né? E assim eu vou indo conforme as coisas vão acontecendo. E só um ponto que eu acabei esquecendo de mencionar ali quando você fez a pergunta, né, do que é o Product Discovery, para que serve, eu esqueci de mencionar que o grande ponto aqui de sacada é a gente entender o problema, como eu falei, mas eu validar uma hipótese de solução para resolver esse problema. Então é disso que se trata o Product Discovery, eu ter na mão algo palpável, validado, que indica pra mim o caminho que eu devo seguir. Cara, eu amei seu exemplo aí de pegar a pessoa real ali e ficar, porque eu fiquei imaginando aquela pessoa real realmente bipando ali e tal pra simular um totem. Cara, que da hora, né? E tipo, essa forma que você trouxe, eu acho que tangibiliza bem pra galera que tá nos ouvindo aqui entender, ó, tá vendo? É fazer uma parada rápida mesmo, e quando fala rápida não é de qualquer jeito, é de um jeito que realmente vai trazer os dados pra
meio que direcionar a decisão que a gente vai tomar. Eu acho que isso é muito legal. E o outro ponto que você trouxe, que aí eu acredito que a gente pode definir então que a métrica de sucesso de um discovery é se ela validou ou invalidou aquilo que eu achava. Seria isso, assim, uma métrica de sucesso do ProDiscover? Sim e não. Por quê? Sim, porque se ela validou, ótimo, então eu sigo o caminho. Não, tende a ser uma métrica de sucesso também, porque eu gastei pouco tempo aqui e não descobri isso lá no meio do desenvolvimento, né? Porque se eu descobrir que a solução que eu estou construindo não resolve o problema do cliente lá no meio do desenvolvimento, eu já gastei metade do desenvolvimento que eu vou jogar no lixo, né? Então, o Discovery em si, claro que tem uma métrica ali que a gente mede o sucesso de o quanto eu estou sendo assertivo no levantamento das hipóteses de solução e prototipando essas soluções, e elas têm assertividade depois lá no final. Existe isso de fato, a gente pode medir, mas mesmo aquelas que eu descarto também geram aprendizado, entendeu? Acho que é importante a gente levar as duas coisas em consideração. Pô, muito bom, Gus. E como que a gente pode fazer para escolher os métodos de pesquisa que a gente vai usar durante o Discover ali? Tipo, aí trazendo 2 exemplos, né? Quantitativo e qualitativo. Quando que eu sei que eu uso esse, quando eu sei que eu uso aquele. A galera sempre tem dúvida nesse sentido. E principalmente nessa que a gente trouxe aqui com relação ao supermercado, vai. Você falou que, beleza, já tinha os dados em mãos, mas vamos supor que não tinha esses dados em mãos. Eles iam medir isso de que forma? De forma quantitativa mesmo, pegando só números de quantidade de pessoas? Ou de forma quali, conversando ali com as pessoas, entendendo um pouco mais? Ou misto? Quando que eu sei que eu uso um ou outro ali? Tem uma forma, assim, um direcional para isso? De fato, não tem uma receita de bolo específica, mas você tem os indicadores, né? O que norteia você para que lado você vai. Então, você precisa olhar muito para o segmento que você está instalado ali. Qual que é o tipo do seu negócio? No caso do exemplo do supermercado, eu poderia fazer um misto dos dois, mas na minha visão, o que seria mais assertivo seria a pesquisa quantitativa. Porque o que a gente quer resolver de problema é o tempo demorado na fila. E o tempo demorado na fila, ele é muito facilmente convertido em horas, minutos, né? Então, você sempre vai precisar analisar o problema do qual você está querendo resolver e qual tipo de pesquisa casa melhor. Como você falou, eu quero também que os meus clientes se sintam mais felizes. Aí tem uma subjetividade aí envolvida no que é felicidade para o seu cliente. Então, você colocando ali, mesmo que talvez em menor esforço, uma pesquisa quali, ela pode ajudar você a capturar isso. O seu cliente está ali na fila, ele está feliz ou não, né? A gente tende a achar que a maioria dos clientes não gostam de ficar em fila, mas de fato é isso mesmo, né? Pode ser até doido você falar, não, mas isso é super claro, é objetivo. Às vezes para algumas pessoas não é, porque ela pode estar ali conversando com um amigo que faz tempo que ela não vê, pode ter 1000 variáveis. Então, por isso que a gente fala, sempre é importante você fazer a pesquisa. Então, eu não descartaria a opção só, de fato, equilibrar o quanto eu vou investir numa e no outra, entendeu? Dado o tipo do problema, eu vou saber qual é o melhor tipo de pesquisa para eu orientar naquele momento. Essa da fila, inclusive, eu tenho uma constatação. Eu lembro de quando eu comecei a trabalhar como designer e às vezes o meu patrão lá da época, o Reginaldo, que é aqui da Fragmento, da cidade que eu moro, ele pedia pra eu ir na lotérica. E às vezes eu ia na lotérica em próximos dias de pagamento, assim, 5º dia útil. Aí às vezes do Vale, assim. Eu ia pra lá, assim, na lotérica, aquela fila de pessoas da terceira idade, assim. E a galera, igual você falou, a galera trocando ideia. E a galera às vezes curtia estar ali, né? Porque às vezes a pessoa às vezes tá aposentada, não tem muita coisa pra fazer durante o dia, gosta de fato na lotérica, gosta de estar ali na fila. E como você falou, de conversar, de trocar ideia. Então, me fez lembrar dessas filas de lotéricas, que hoje, graças à tecnologia, eu faço tudo pelo celular, né, via Pix e tudo mais, não preciso nem praticamente me deslocar a esse tipo de ambiente. Só que eu lembrei disso, me deu o gatilho de lembrar e que realmente faz sentido, né? Tem que olhar e entender de fato o público que você tá atuando ali. E aí, falando sobre essa questão de público, como que você faz para fazer o alinhamento ali sobre essa questão do Discover que vai ser feito com os objetivos do negócio como um todo mesmo, né? E até trazendo o exemplo do supermercado, né? O supermercado, beleza, tem esse problema que é essa hipótese da questão da fila, mas o mercado também tem os seus objetivos ali. Como é que faz para alinhar isso? Eu vou fazer esse discover, mas tem que estar alinhado com os objetivos. Como que é feito esse tipo de alinhamento ali para não ter problema, sabe? Existem muitas formas de fazer isso e cada empresa vai encontrar a sua forma. Eu vou te dizer
que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de sempre alinhar o Discover com os OKRs que a gente está perseguindo naquele momento, seja no TRI, no semestre ou no ano. Então, como que eu priorizo os Discovers, né? Imagina que eu tenha 50 Discover, eu não vou conseguir fazer todos, né? Sempre vai ter uma limitação, seja de tempo, seja de recursos, seja de financeira, né? Então, para a gente priorizar, inclusive, os Discovers, eu gosto de que sempre eles estejam totalmente alinhados com os objetivos daquele ciclo que a gente está trabalhando. Então, nas empresas que usam OKRs, por exemplo, eles têm que estar intimamente ligados. Para eu resolver um problema X lá, que é um objetivo do meu OKR a atingir, provavelmente eu vou ter um Discover que vai entender esse problema no detalhe para eu conseguir chegar nesse número que eu estou querendo atingir dentro do OKR. Então eu faço esse tipo de conexão, entendeu? E aí você falou sobre essa questão de restrições, né, que às vezes pode ter e tudo, limitação de recurso e tal. Como que você faz para lidar com isso, assim? Tipo, uma dica pra galera que às vezes tá lidando, tem que fazer ali um Discover, mas tem pouco recurso. E aí eu tô falando recurso, assim, no sentido até de time mesmo, de pesquisa. Porque, cara, vamos ser bem sinceros, aqui no Brasil mesmo não são times grandes de design, experiência que tem, igual a gente tem o privilégio de trabalhar no Itaú lá, que tem, pô, um time gigante, várias pessoas, uma área dedicada para cada coisa. Geralmente é o equipe ali que trabalha, que tem que se virar, fazer tudo. Cara, que dica que você pode dar pra ela conseguir ainda fazer um Discover legal, bacana, mesmo com essas limitações, sabe? Eu acho que a resposta ela tá na priorização. Porque se você acaba priorizando muita coisa, de fato você não vai conseguir fazer um trabalho legal. Então, se eu tenho restrição quando a gente fala ali de pessoas com conhecimentos ali específicos, e às vezes eu tenho, por exemplo, um PM só trabalhando junto com uma pessoa de tecnologia, e às vezes não tem ninguém da área de design, essas duas pessoas de tecnologia e de produto, elas vão ter que acabar ali tapando o buraco das disciplinas de design. Né, como você falou, não é toda empresa que tem as 3 áreas totalmente estruturadas. E isso vale também para as outras áreas. Às vezes, e eu já vi pessoal de design, UXers, pro designers, trabalhando como PM, né, fazendo ali toda a parte de produto também. Então, para a gente conseguir lidar com isso, eu acho que a gente precisa ter consciência de priorização. E, inclusive, eu falo isso para gestores, inclusive, para líderes, né? Porque não adianta você querer priorizar um monte de coisa e se você sabe que você não tem time suficiente para dar vazão. Então, você vai sacrificar a sua qualidade, você vai sacrificar seu time, pode ser insustentável isso a longo prazo, com certeza é insustentável, né? E a gente entraria até em questões aí de equilíbrio de trabalho, né? O quanto que as pessoas estão bem ou não para realizar o trabalho. Então, por isso que eu falo, eu acho que a priorização, ela é o início de tudo. Se eu priorizo bem, poucas coisas, mas coisas que vão gerar impacto, e eu tenho um time ali, de certa forma, escasso, não tem outra forma, né? Eu tenho que priorizar. E eu digo até um pouco mais, porque mesmo em grandes empresas, empresas gigantes, sempre tem uma lista infinita de coisas para fazer. Então, até nas grandes empresas, nas empresas gigantes, você precisa, invariavelmente, falar não, e pode ser um não definitivo, ou pode ser um não temporário. Eu não vou fazer Discover nesse trimestre, mas no próximo eu posso priorizar. Eu não vou fazer nesse ano, mas no ano que vem eu posso priorizar, né? Eu falo disso e eu lembro que esses tempos atrás, não faz muito tempo, a Amazon decidiu não priorizar. Eles estavam fazendo como se fosse uma agenda ali que a gente, na nossa empresa, chama de QBR, que é o Quarterly Business Review, ou o Annual Business Review. Eles estavam fazendo alguma coisa mais ou menos parecido com isso, que é planejando o próximo ano, né? E aí eu vi que saiu uma notícia que o pessoal de produto lá falou que eles não iriam priorizar a Alexa para o outro ano, porque eles iriam focar em outros negócios e não iriam focar em melhorar a Alexa e nem desenvolver novos modelos de AI para a Alexa. E aí o próximo ano foi o ano que explodiu a IA generativa, né? E eles tiveram que rever essa decisão tomada. Então, assim, você vai precisar priorizar a todo tempo, a todo momento. Pode ser que você tome boas decisões e se não for boas decisões,
você tem que ter a capacidade de pivotar rapidamente, de mudar a direção do seu navio de forma rápida, né? Então, para resumir a resposta, para mim a palavra é priorização. Sempre você vai ter que priorizar o que você tem que fazer. Esse exemplo da Amazon aí é super legal, né? Você vê que nem tudo é escrito em pedra, né? Poxa, uma empresa gigante que tem dados para analisar até visão de futuro, foi capaz de não prever isso e teve que mudar, cara. Com certeza a gente torceu o nariz, mas não ia, mas não sei o quê. Cara, não ia, mas aconteceu isso, tem que fazer, senão a gente fica para trás. É melhor mudar, doer um pouquinho agora e a gente avançar do que não mudar nada e a gente ficar para trás. E se você for ver, até hoje a Alexa não tá inteligente assim, né? Ela não tá a ponto de bala ali de ter uma IA generativa dentro dela, fazendo tarefas complexas. Ela não tá ainda fazendo isso. Então, independente da decisão que eles tomaram, provavelmente eles tomaram uma decisão de não investir muito na Alexa, mesmo com o boom da IA generativa, né? Eles foram investir em outras coisas, provavelmente, como os modelos deles ali de inteligência generativa dentro da AWS, por exemplo. Podemos assumir que foi algo relativo a isso, dado que a Alexa não está nesse ponto ainda, né? Então, são, de fato, decisões aqui que as pessoas vão precisar tomar constantemente. E faz parte, né? A gente toma uma decisão o dia inteiro, né, cara? Se a gente veste uma camisa azul, se veste uma preta, se é... O mundo é essa tomada de decisão o tempo todo. E como que você vê, Gus, a questão aí da intersecção entre design, tecnologia, produto, dados, na hora de fazer o discover? Porque muitas vezes se fala sobre o papel. É a galera de negócio que faz o discover? Não, mas é a responsabilidade do designer, mas é a responsabilidade de não sei de quem. Como que você enxerga esses papéis, essas disciplinas na hora de se fazer um discover? Tem que estar todo mundo? Não tem? Como que você vê isso? Eu tenho uma opinião, que é uma opinião um pouco drástica a respeito disso. Nessa opinião, eu vejo que para mim, e para o contexto que eu passo e pelas experiências que eu tenho, ela não tem tanta flexibilidade. Que é o seguinte: os melhores discoveries que eu já vi até hoje dando certo, tanto dentro da empresa que eu trabalho hoje, quanto nas empresas de mercado, são onde eu tenho todas essas pessoas trabalhando junto de forma total. O que eu tô querendo dizer? Cara, eu falei que o meu discover vai durar uma semana. Beleza, é uma semana, no jeito bom de falar, todas essas pessoas trancadas em uma sala para fazer o negócio acontecer. Então eu preciso de pessoas de produto, eu preciso de pessoas de design, eu preciso de pessoas de tecnologia. Isso é o mínimo necessário, né? E aí, se eu precisar de outras pessoas, como de dados que você mencionou e etc., aí eu preciso incluir, né? Mas eu acho que o mínimo é essas três, entendeu? Isso aí que você trouxe eu acho que é interessante, cara, porque você tem... Quantos anos já que você tá na área, assim, atuando com isso, assim? Cara, nessa área, olhando para produto, design e tecnologia, já tá uns 7 a 8 anos, mais ou menos. Pô, legal. Então quer dizer que em 7, 8 anos que você tem de experiência, os discovers que você viu de sucesso realmente que funcionaram eram quando estavam todas as disciplinas envolvidas juntos ali trabalhando e não só isso. Você chegou a ver também pessoas isoladas fazendo e etc também? Sim, é o que mais acontece, né? Muitas vezes, no início, quando a gente estava tentando implementar isso, inclusive, você tinha uma área fazendo trabalho e depois passando o bastão, né? Que a gente brincava, faz a sua parte e passa o bastão. E isso, na maioria das vezes, tinha retrabalho, né? As informações não batiam, não casavam as coisas, porque para o Discover, de fato, ele ser um Discover de sucesso, é preciso ter sincronia nas coisas. Então, de uma etapa para outra, eu preciso ter entradas e saídas totalmente sincronizadas. E se eu não tenho ali as três grandes disciplinas interagindo entre si para tomar decisão em cada uma das etapas, pode ter certeza que vai ter furo em alguma. Entendeu? Então, para mim, é premissa que as três disciplinas estejam juntas trabalhando para o sucesso do Discover. Pô, muito bom. Como que você faz para gerenciar as expectativas de todas essas disciplinas juntos durante a descoberta, até mesmo para os stakeholders? Como é que você lida com esse tipo de situação e dicas que você pode passar para a galera que está nos ouvindo lidar com situações assim de alinhar mesmo o que está sendo descoberto, o que vai avançar? Muitas das vezes, inclusive, se
prova e descobre algo, mas o stakeholder fala, não, mesmo assim não quero isso e tal, que aí entra a questão da persuasão, mesmo os dados apontando para aquele direcionamento. Como que se lida com esse tipo de alinhamento, assim, sabe? Você tem que ter muito jogo de cintura, né? E você vai ganhando esse jogo de cintura e essa casca conforme você vai passando por experiências. Mas eu acho que o ponto aqui da questão, voltando ao que a gente estava discutindo, é priorização. Então, para você falar com seus stakeholders, precisa estar muito claro qual é a priorização que você vai seguir. E isso precisa estar alinhado. Uma vez a priorização definida e você iniciando o processo, sempre eu gosto de fazer combinados, né? Então, iniciando o Discover, quando eu vou tocar um Discover, por exemplo, tem um combinado ali. Olha, nós vamos tocar o Discover juntos. Se alguma área não estiver junto, o Discover será paralisado. Então, tem algumas premissas ali, poucas, mas algumas premissas que são norteadoras do trabalho. E aquela famosa frase, né? O combinado não sai caro. Então, se a gente paralisou o Discover, está todo mundo ciente que a gente paralisou porque alguma área não estava presente. E isso vai acontecer, vai ter consequências, a gente vai atrasar as coisas vão acontecer. Agora, com relação ao que você falou ali, de os dados mostrarem para um caminho e a gente ter stakeholders tentando ir para um outro lado, a gente, como time dentro do Discover, a gente precisa estar muito bem unido no sentido de olha, nós estamos indo para esse caminho e nós, como especialistas, nós estamos indicando esse caminho. Se você, dono, owner, stakeholder, acionista, investidor, quer tirar esse caminho que está traçado e ir para um outro caminho que nós não estamos indicando, então vamos formalizar isso. Saiba que essa é uma decisão sua. Né? Chegue às vezes em dado momento que por todas as técnicas que você usa de persuasão ou por você tentar provar A mais B, a pessoa ainda está convencida que o outro caminho é melhor. E aí você não tem outra saída na minha visão a não ser acatar isso, dado que a pessoa, por exemplo, é investidora do projeto, né? E ir para frente, mas você vai formalizar que você tinha indicado como especialista da solução o outro. Pode dar muito bom, porque a pessoa pode ter um feeling ali de negócio, ser uma pessoa muito bem entrelaçada nessas coisas e ter um boom ali, né, de um produto, mas pode dar muito errado também. Então, eu iria por esses caminhos, entendeu? Pô, legal, excelente dica sobre a questão de formalização. Eu acho que ajuda bastante, né? A dar aquele peso de, poxa, ó, eu tô avisando, né? Tô informando aqui que os dados indicam pra gente isso, né? Às vezes não é nem a questão de gosto e tal. E eu entendi também o lance do feeling, né? Porque realmente tem muitas pessoas que tá tão enraizada no negócio ali, tem aquele feeling tão grande, que mesmo o dado apontando pra aquilo, ela tá sentindo, sabe que o outro caminho é melhor e realmente pode dar bom aquilo. E a gente sabe que essas coisas acabam sendo, em alguns momentos, sorte, né? Então pode ter ali um investidor que ele quer pagar para ver, tem um feeling que aquilo vai dar bom e pode ser que estoure pra caramba ou pode ser que, né, não dê bom. Então, de fato, é um risco que ele vai correr e muitas vezes as pessoas estão acostumadas a correr risco e elas compram o risco, né? Tá certo, concordo. Empresas que ainda não têm essa visão de discover e tudo mais, que tipos de mudanças você acredita que são essenciais e como fazer esse tipo de mudança na cultura para que comecem a fazer discovers, né? Porque, como eu falei, cara, a maioria da galera que acompanha a gente aqui, tudo, e a maioria das empresas mesmo no nosso país aqui no Brasil, não estão acostumados em fazer isso, a disciplina ainda é nova, para de UX ainda é novo, por mais que a gente fale, assim, pô, começou a dar boom há 4 anos atrás, 2020, ali começou a dar um boom maior, por conta até mesmo da pandemia e tudo mais, então eu ainda vejo como uma disciplina nova. Sabe, essas coisas assim. Então são poucas empresas que ainda fazem isso. Mas eu acredito que um dia mais empresas, não só empresas de tecnologias, como... Cara, eu tenho uma visão meio utópica assim, que eu quero... Um dia eu vou ver designer atuando em supermercado, em açougue, em padaria, sabe? Pensando em soluções melhores pro dia a dia de todo mundo, sabe? Então, como que você pode trazer dicas aí pra galera que tá às vezes atuando numa empresa, não tem discovery ainda acontecendo, ela quer aplicar, mas não tá conseguindo, tem que fazer mudanças culturais ali. Que dica que você pode trazer para ela começar a fazer algumas ações práticas para mudar isso e conseguir de fato aplicar Discover? Muitas coisas que a gente começa a fazer nas empresas, sejam elas grandes ou pequenas e médias, geralmente é você provando o valor de alguma coisa, né? Então você faz ali de uma forma,
depois você prova o valor e aí todo mundo compra. Eu começaria, dentro dessas empresas que têm essa característica que você falou, fazendo algumas etapas de discover ou até mesmo o processo inteiro do discover, sem falar que é discover, entendeu? Então, tenta movimentar o seu time, sua equipe, a fazer algumas coisas ali que tem a ver com o discover, tem a ver com o processo, o jeito de fazer discover, mas você não precisa falar que é um pro discover, você não precisa falar que é um jeito novo de fazer, né? Então, isso eu já apliquei e já funcionou, né? Você pode ir levando o time para esse lado, para conhecer essas novas práticas, sem falar que são novas práticas e sem falar que é um negócio novo de mercado que a empresa XPTO está fazendo, né? Porque às vezes tem muita gente que tem aversão a falar que, por exemplo, a Netflix, a Amazon, Spotify, etc. faz. Né? Falar, mas funciona na realidade deles, não na nossa. Então, objeções sempre vão vir, sempre vão ser grandes objeções. Eu começaria fazendo, sem falar o que é que a gente está fazendo, e aí com o tempo você prova o valor, as pessoas veem que de fato faz diferença, e aí você fala, putz, então, sabe aquele negócio ali que a gente estava fazendo? Então, aquilo é o Product Discover, né? Eu fiz isso muito, e já vi muitas pessoas fazendo isso com o Scrum. Então, você implementava o Scrum, implementava, por exemplo, a reunião diária em pé, a daily, sem falar que era daily, sem falar que você estava fazendo uma retro, sem falar que você estava fazendo uma demo, e depois você contava que você estava fazendo o processo do Scrum, e as pessoas, nossa, é verdade, a gente estava fazendo o processo mesmo, nem sabia. Pois é, vocês não viram que fez diferença, deixou a gente, né, trabalhando com mais eficiência, mais fácil, melhorou a vida? Melhorou. Então, tá vendo, tem valor. Pô, muito bom, Gus. Cara, dicas aí pra galera que quer se aprofundar mais sobre Product Discover, que tipo de conteúdo, material, livro, vídeo na internet, podcasts, o que você indica aí pra quem quer mergulhar um pouco mais aí nessas etapas, entender e começar a aplicar ou melhorar pra quem já aplica tudo, como deixar mais robusto aí as coisas que a galera tá descobrindo? Tem muita coisa na internet, desde conteúdos pagos até conteúdos free. E tem muito conteúdo bom free. Então, assim, se você pesquisar por Product Discover no YouTube, você vai achar muita coisa muito boa. Se você gostar de ler livro, tem 2 livros que são bíblias, assim, do Discover, que é o Inspirado, do Mark Kagan, e o Discover Habits. Eu não lembro agora se tem tradução em português, da Teresa Torres. Então, são 2 bíblias grandes ali, os 2. O primeiro é o Inspirado, que esse tem tradução para português, e o outro é Discover Habits, da Teresa Torres, ambos excelentes. Você tem as formações que tem aí no mercado, das escolas, que tem cursos exclusivos de Product Discover, né? Você não precisa fazer, por exemplo, a formação de designer, a formação de produto, você pode fazer a formação direto de Discover. Tem também todo podcast que fala sobre produto, tem ali um episódio de Product Discover. Então, os principais podcasts aí de produto também você vai encontrar esse conteúdo. E aí, como eu falei, né, tem bastante coisa no próprio YouTube e tem muita coisa também na Udemy, com preços bem acessíveis, inclusive de instrutores de fora do país, muitos bons também. Então, tem um mar de possibilidades aí para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Gus, muito obrigado pelo papo. Espero que você tenha gostado. Cara, passou rapidinho, assim. Eu falei, caramba, mano, já tá voando. Quando a conversa é boa, passa rápido, né? Eu acredito que a galera que tá nos ouvindo aqui curtiu pra caramba também. E eu gostaria que você deixasse aí os recados finais, deixar aí suas redes sociais. Quem quiser chamar você pra um café virtual ou presencial, pra quando você tá em São Paulo aí direto, ou quiser, quando for visitar a Mococa, como é que faz pra te encontrar, pagar um cafezinho pra você, ou um chopp? Bom, redes sociais, para as pessoas me encontrar no LinkedIn é Gustavo Cândido, tudo junto, né? Se a pessoa digitar lá www.linkedin.com/Gustavo Cândido, ou direto pela busca, também é fácil me encontrar. Instagram, que é o que eu mais uso, é @GusCândido, G-U-S Cândido. Sobre dicas, quem quiser vir para esse mundo, que a gente fala tanto de produto, design e tecnologia, na minha opinião, são as grandes áreas que vão bombar, já bombam hoje, e são as áreas que eu vejo com grandes expectativas para os próximos anos, inclusive com inteligência artificial, pessoas sabendo usar a inteligência artificial dentro dessas disciplinas. Então, acho que a minha dica para quem quiser, né, ou fazer transição de carreira ou conhecer mais sobre isso, vá buscar conhecimento, muito conhecimento de fato,
gratuito e tentar implementar. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, sabe? Tentar entender e implementar. Cara, muito bom. Valeu, Gus, mais uma vez. Valeu todo mundo que tá nos ouvindo aqui. Lembre-se de deixar o seu like, ativar as notificações por aí. Se você está, inclusive, como eu falei, no Spotify, deixa 5 estrelas que ajuda a impulsionar cada vez mais os nossos conteúdos. Clica aí nos links que estão disponíveis aí na descrição deste episódio, no e-book sobre heurísticas de Nielsen, no e-book das 300 termos de UX. Tem o nosso canal também do YouTube do Papo de UX. Tem também o canal do outro podcast que eu faço com meu amigo David Art, que é o Semiose Podcast, que também está por lá. E se você quiser ver o Gus de novo por aqui também, me manda mensagem lá. Pô, chama o Gus de novo lá pra falar mais um detalhe ali do Product Discover lá, que eu fiquei com dúvida em tal assunto. Manda mensagem, eu trago o Gus de novo aqui, a gente fala um pouquinho mais sobre Product Discover, qualquer outro tema que você queira que ele aborde por aqui, porque tem muito conteúdo legal aí também sobre Agile, sobre outras coisas que dá pra gente mergulhar aqui nesse universo de produto, de design, de tecnologia. Cara, tem muito assunto bacana ainda pra gente falar por aqui. E manda também sugestão de temas e a gente aceita, a gente gosta de ouvir as sugestões que vocês têm pra indicar pra gente aqui. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.